Fala galera, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma live de desafio do NCPC, segunda semana do desafio NCPC, nosso terceiro dia aí, a gente tem mais 2 dias além de hoje, né, para finalizar aí o desafio NCPC. A gente está fazendo leitura e interpretação, né, dos artigos do Código do Processo Civil que dizem respeito à produção da prova pericial e da atividade do perito, né? Então a gente começou com a atividade do perito lá na segunda-feira da semana passada e desde então a gente vem traçando aí o nosso desafio diário de leitura e interpretação do novo Código do Processo Civil, que é o regulamento da atividade pericial, né? O regulamento da produção da prova pericial. Então é muito importante que o profissional que queira atuar com perícias, queira fazer perícias, entenda este regulamento, saiba ali os seus deveres, direitos, obrigações dentro da produção da prova pericial e principalmente como utilizar o NCPC a seu favor, né? Então é demasiadamente importante entender o Código do Processo Civil para que a pessoa possa ter realmente destaque na sua atuação. Ok? Então isso vai dar segurança, vai fazer com que você atue de uma forma mais sólida, de uma forma mais sustentável, passando mais autoridade, passando mais confiança para o seu cliente. E isso é o tipo de coisa que faz com que o cliente sinta, né, seguro em contratar você também, faz com que o cliente sinta seguro em acreditar no seu trabalho, gera um gatilho mental da confiança, né, da autoridade no cliente. Então é muito importante. Ontem a gente não fez o sorteio, né, do guia do NCPC. A ideia do sorteio era que o pessoal pudesse externar o seu entendimento ali sobre o que tinha aprendido na live e tal, mas como a galera não levou isso em consideração, não estava achando importante, e não estava tendo os comentários, então a gente cancelou os sorteios, tá? Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, fica para uma depois, mas a galera que ganhou aí o sorteio vai receber o guia do NCPC que a gente preparou para o evento, tá? Então hoje a gente vai analisar artigo 474, 475 e 476, são artigos pequenos, né? Então vamos ver o que esses artigos dizem para a gente e como que a gente pode utilizá-los, né? Onde, como, por que serve, o porquê que é importante entender esses artigos. Vamos lá. Artigo 474. As partes terão ciência da data e do local designado pelo juiz ou indicado pelo perito para ter início a produção da prova. Então, as partes terão ciência do local designado ou indicado para que se esteja em início a produção da prova pericial, tá? É mandatório isso. As partes elas têm que ser comunicadas. O perito não pode chegar para fazer a perícia, né, sem indicar antes para as partes onde vai começar, né? Esse artigo ele complementa, né, o artigo que a gente viu sobre o artigo 473, né? Cadê? Deixa eu achar aqui, peraí, galera, peraí. É o 473. Peraí que eu tô achando aqui. Aqui, não, artigo 466, desculpa. O artigo 474, ele complementa o 466, porque o 466 fala que o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento da diligência e dos exames que realizar com antecedência mínima de 5 dias. E aí o 474 fala que as partes terão ciência da data e do local designado ou indicado pelo perito para início da produção da prova pericial. Então o perito tem que comunicar, né, os assistentes técnicos, as partes, com no mínimo 5 dias de antecedência, tá,
do local e data onde vai ter início a produção da prova pericial. Por que ter início? Porque às vezes a prova pericial ela é executada, né? Ela é verificada, ela é produzida com análise de mais de um local. A perícia que eu fiz essa semana mesmo, né? A gente iniciou a perícia em um determinado local e de lá nos deslocamos para outro local para finalizar. Por quê? Na ata de audiência, o juiz determinou que fossem vistoriados 2 locais diferentes, porque o reclamante tinha realizado a atividade em 2 localidades distintas, tá? Então, sempre indica-se ali, o perito sempre vai indicar, né, o local do início da prova pericial. E aí, de acordo com a determinação do juiz, dali se desloca para um outro local ou não, tá? E quantos locais podem ter, Wagner? Quantos o juiz achar necessário para a produção da prova. Eu já fiz perícia que nós somos em 4 empresas diferentes. Porque o reclamante tinha trabalhado em 4 locais diferentes, com realidades diferentes nesses 4 locais. Então, o juiz determinou que fossem fossem vistoriados os 4 locais, tá? Então, não existe um número mínimo. Um número máximo de locais a serem vistoriados, tá? Então, pode ser um local, pode ser 2, 3, 4, 5, enfim. Quantos locais o juiz entender necessário. O que não pode é o perito, né, não atender a determinação do juiz, ou o perito por conta própria falar, não, eu acho que é o suficiente, tá? Para o perito achar que é o suficiente apenas um local e não nos demais, esses locais têm que ser semelhantes, ou as partes minimamente estarem de acordo com isso. As partes terão ciência da data e do local designado pelo juiz, ou indicado para início da produção da prova, tá? E complementando isso, o artigo 466, que determina que o perito assegure aos assistentes técnicos das partes o acompanhamento dos exames, da diligência, com no mínimo 5 dias de antecedência, tá? Então, o perito tem que colocar ali uma antecedência mínima para indicar o local e a data da realização da perícia, tá? Data e hora, né? Artigo 475. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Tá? Isso daqui, no nosso caso, acaba acontecendo bastante nos processos em que envolve o pedido de insalubridade, né, e alguma questão referente à doença ocupacional, algum afastamento, alguma coisa referente à doença ocupacional. Aí o juiz nomeia o perito, né, para fazer a parte de insalubridade e periculosidade, o perito engenheiro, né, para fazer a parte de insalubridade e periculosidade, e nomeia o perito médico do trabalho para fazer a parte de medicina. Tá? Então, não é incomum a gente ter, dentro do processo, esse tipo de situação. O que acontece é que, às vezes, o reclamante quer falar sobre o problema que ele tem e associar o problema de saúde que ele tem com as questões de insalubridade e periculosidade. E quer tratar isso no meio da perícia de insalubridade e periculosidade. E aí, você que é assistente técnico, deve ficar ligado nisso. Por quê? Porque ali não é o momento para tratar sobre isso, né? Normalmente, os próprios peritos já colocam. Mas, se o perito não colocar, você tem que colocar. Fala, olha, desculpa, mas você vai ter uma perícia médica? Se vai, né, isso tem que ser tratado lá na perícia médica, não tem a ver com o que a gente veio ver aqui hoje. Para que não fiquem sendo colocadas questões diferentes daquilo que é o objeto da perícia, né? E às vezes também a pessoa quer sensibilizar o perito, porque teve um problema de saúde e tal, e não é o caso, a perícia não é para isso. Então, normalmente, tem que ficar ligado nisso só para deixar claro de que a parte médica não é aquela perícia que vai ser feita, é uma outra, né? Embora, mas o afastamento foi por causa do problema respiratório, que eu respirei muita poeira,
fala, olha, né, uma coisa é diferente da outra. A questão da insalubridade, a gente precisa ver se a poeira que você alega está de acordo com o que dizia a norma, né, para ser caracterizado como insalubre ou não. Tá? A questão do seu problema respiratório, o médico vai avaliar decorrente do que ele se deu esse problema. Então não dá para simplesmente fazer uma análise e dizer que é insalubre porque teve problema respiratório. Não, é insalubre se teve exposição à poeira de acordo com o anexo 12 da NR15. Né? Se não tem a ver, não é insalubre. Eu peguei um caso assim no Porto de Santos, onde o reclamante alegou que ficava exposto à poeira do farelo de soja e que isso trouxe problemas respiratórios a ele, né? E aí o advogado, ele saiu da empresa, o advogado entrou com ação, e aí ele pedia insalubridade em função da poeira e pedia a indenização em função da questão médica, né? Do dano da doença ocupacional. E aí quando a gente chegou para fazer a perícia, não tinha ficado claro isso, né? Qual era o motivo da insalubridade. E durante a perícia aí ele falou que pediu insalubridade porque ele trabalhava com muita poeira no ambiente, no armazém ficava muito pó em suspensão, muita poeira em suspensão e tal, que aquilo era insalubre, né? Assim, o ambiente de trabalho cheio de pó em suspensão e tal, é saudável? Não, não é. Né? Mas, para ser caracterizada a insalubridade, tem que atender aos aspectos definidos no anexo 12 da NR15, né? Que é asbesto, manganês ou sílica livre cristalizada. Para poeira vegetal, como por exemplo do farelo de soja, não tem previsão legal para caracterização da insalubridade. Então, por mais que a doença respiratória dele pudesse ser em função da exposição à poeira do farelo de soja, não há o que se falar em insalubridade num caso como esse, porque não tem previsão legal no anexo 12. Né? Então tem que ficar ligado nessa questão. Né? Quando tem duas perícias, são dois peritos diferentes, mas eu sei que assistente técnico tem que ficar com o radar ligado para que não sejam colocadas coisas que não existem previsão legal e porque o reclamante não tente utilizar aquela situação, né, ou o advogado, como forma de sensibilizar o perito. Isso não é adequado, né? Então só tem que ficar ligado nessa parada aí, tá? Artigo 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. Tá? Então, poderá dar mais um prazo, o juiz poderá dar mais um prazo ao perito para confecção do laudo. Então, se o juiz não puder apresentar o laudo dentro do prazo, tem uma pergunta aqui do Fábio. Essas perícias são realizadas juntas? Não, Fábio, não. Cada perícia é realizada em um determinado momento. Tá? O perito vai marcar elas de acordo com a sua agenda disponibilizada, então é cada um num determinado momento, não são juntas. Tá? Então, se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo dado originalmente. Tá? Então, assim, às vezes acontece do perito não apresentar o laudo dentro do prazo. E o advogado ele pode tirar vantagem disso. Porque se o perito não apresenta nenhum motivo que justifique esse atraso, o advogado pode alegar que, uma vez que o perito não apresentou o laudo no prazo, não cabe mais ser apresentado. E aí fica valendo o parecer técnico do assistente, se o assistente entregou. E aí entra um dos motivos, uma das estratégias que eu utilizo de apresentar o parecer técnico antes do laudo pericial. Por quê? Porque aí o advogado passa a ter mais uma estratégia para poder trabalhar, principalmente se o perito não apresenta o laudo dele no prazo e não dá nenhuma justificativa.
né? Então, para o perito não apresentar o laudo no prazo, ele precisa justificar. O juiz vai aceitar ou não essa justificativa e, se aceitar, vai conceder mais alguns dias, metade do prazo original. Tá? Então, se o prazo original foi de 30 dias, vai conceder mais 15 dias para que o perito apresente o seu laudo. Tá? Agora, se o perito não apresenta nenhuma justificativa, o advogado da parte pode entrar com uma petição junto ao juiz, falando, olha, o perito não apresentou o laudo, não apresentou nenhuma justificativa, está aqui o parecer técnico do meu assistente. E aí, doutor, vai atrasar todo o processo porque o perito não apresentou o laudo? Né? Não deu nenhuma justificativa nem nada, a gente vai ficar esperando até quando? O advogado usa dessa prerrogativa para que seja considerado o laudo do seu assistente. Então, o assistente técnico entregar o parecer técnico antes do laudo pericial, além de ser uma estratégia de atuação do assistente, né, para que tenha uma atuação ativa, né, propondo, né, algumas teses, propondo estratégias para a definição do caso, ao invés de ser uma atuação apenas reativa, e eu vou falar amanhã, se eu não me engano é amanhã, amanhã, da questão do prazo, amanhã ou ainda hoje, vamos ver se dá tempo de falar hoje. Não é apenas um parecer técnico reativo que contesta algo que o perito descreveu. Do contrário, o advogado ainda tem mais esta ferramenta, né, de falar, olha, o parecer do meu assistente já foi entregue. Se o perito não apresentou nenhuma justificativa para atrasar, ele perdeu o prazo e deve ser considerado o parecer do assistente que foi apresentado. Então, é mais uma coisa que pode ser utilizada pelos advogados, tá? Pode aguiar. Durante a perícia, o reclamante pode ir junto? Sim, deve estar juntos. Tá? O reclamante deve estar junto, sim, para ele poder dizer justamente qual era a atividade que ele realizava. E não só o reclamante, mas o seu assistente técnico. O reclamante pode contratar um assistente técnico também, tá? Para que acompanhe ele durante a perícia, para poder garantir o direito de tudo que ele quer falar e auxiliá-lo no que ele vai colocar ali das informações que ele vai prestar para o perito. Tá? Então, é muito ruim quando tem a perícia e o assistente o reclamante não está junto, porque fica só a informação de um lado do processo, de uma das partes. Normalmente o juiz não gosta muito, né? Quando o reclamante não vai, porque só tem a informação de uma parte. Então, você não tem o contraditório, né? Fez sentido para vocês esses itens, galera? Tá? Então, algumas coisas interessantes aí que a gente tem. Item 474, né? De que o perito tem que dar ciência à parte da produção da prova pericial, e aí complementa com o 466, 5 dias de antecedência. 475, que se for mais de uma matéria, vai ter mais de um perito, mas o assistente técnico tem que ficar ligado para não que os assuntos não se misturem na perícia de insalubridade e periculosidade. E 476, que o perito tem que apresentar o laudo dele no prazo, caso contrário ele tem que justificar. Se não justificar, o advogado da parte pode solicitar ao juiz que aquele laudo seja desconsiderado em favor do parecer técnico apresentado anteriormente. Tá? Então, vamos avançar aqui, vamos no 477, deixa eu ver o que vai ficar para amanhã. Amanhã 478, 479. Então vamos fazer uma breve análise do 477, amanhã eu complemento. Só para complementar essa questão da entrega do parecer técnico, tá? O artigo 477 fala o seguinte: o perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Então, o juiz, quando determina o prazo para que o perito apresente o seu laudo pericial, ele leva em consideração essa questão deste prazo ser pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução, tá? Que é a audiência que é realizada após a produção da prova pericial, ok? Onde as provas vão ser analisadas, né? E a audiência de instrução, em alguns casos já é feito o julgamento, e em outros casos existe uma, entre aspas, audiência de julgamento, mas na verdade
é um processo online, é uma formalização online que é feito, tá? Mas a audiência de instrução é onde as provas serão analisadas. Então, o perito tem que entregar o laudo dele no prazo fixado pelo juiz, com pelo menos 20 dias de antecedência da sua audiência de instrução. Então, o juiz é que decide o prazo onde o perito vai entregar o seu laudo. Tá? O prazo máximo, o perito pode entregar antes? Pode. Dentro daquele espaço, o perito pode entregar em qualquer momento. Tá? Então, sempre quando eu vou fazer a perícia, eu pergunto para o perito, eu pergunto para ele, falo, doutor, qual prazo vai apresentar o laudo? Você já tem uma ideia? Para saber quando ele vai apresentar o laudo dele, porque por mais que às vezes ele tenha 20 dias para apresentar aquele laudo, ele apresenta em 10. E se eu contar os 20, provavelmente eu não vou conseguir apresentar o meu parecer antes. Se eu colocar com 15, ele pôs em 10, o laudo dele chegou antes. Então, eu sempre pergunto quanto que ele vai me entregar, para eu poder saber a data e conseguir entregar o meu parecer antes. Tá? Parágrafo 1º. E aí eu vou para a análise hoje aqui no parágrafo 1º. Parágrafo 1º, artigo 477. As partes serão intimadas para, querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo, no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Então, as partes, elas são intimadas pelo juiz para manifestar-se sobre o laudo do perito. Então, quando o perito apresenta o laudo pericial dele, as partes elas recebem uma notificação e tem um prazo definido pelo juiz, tá? De até 15 dias para fazer uma manifestação sobre aquele laudo. Se o laudo é favorável à parte, a manifestação vai ser que concorda, né, com o laudo pericial. Se o laudo é desfavorável, a manifestação é uma contestação, é o que nós chamamos de impugnação do laudo, tá? E aí o juiz determina o prazo. Se o prazo do processo está apertado, esses 15 dias caem por terra. Às vezes é só 10 dias para impugnar o laudo. Às vezes é 5 dias para impugnar o laudo. Tá? O advogado vai passar para o assistente técnico esse prazo para contestação. Ok? E aqui no parágrafo 1º fala o seguinte: podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Então, o parecer técnico do assistente pode ser apresentado até o prazo que o juiz der após a entrega do laudo pericial para as partes se manifestarem. Tá? Porém, quando você apresenta um parecer técnico após a entrega do laudo do perito, acontece algo muito significativo, porque o seu parecer técnico ele vai ser visto, né, como algo que foi feito para contrapor o laudo do perito quando esse laudo for desfavorável, né? Se o laudo do perito for favorável, nem precisa do parecer técnico do assistente. Concordam comigo? O laudo já foi favorável, não precisa de parecer técnico. Mas, quando acaba a perícia, a gente nunca sabe, a gente pode ter uma ideia, mas a gente nunca sabe se o laudo vai ser favorável ou não. E aí eu perco um tempo precioso para propor algo. Então, por estratégia, e é uma estratégia que funciona muito bem, eu sempre apresento o meu parecer técnico antes do laudo pericial. E eu vou explicar para vocês o porquê isso. Vou fazer um desenho simples aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui o laudo pericial e a impugnação técnica, tá? Então o laudo foi apresentado. Você tem aqui um espaço de até 15 dias, tá? Para apresentar a sua impugnação. Isso aqui é definido pelo juiz. Se você deixa para apresentar o seu parecer técnico neste intervalo aqui, ó, vamos dizer que você apresentou o seu parecer técnico aqui. Vejam que, após o laudo pericial, você vai apresentar o parecer técnico e vai ter que apresentar a impugnação se o laudo for desfavorável. Se o laudo for favorável, isso aqui não vale de muita coisa, porque o laudo já foi favorável. Se o laudo for desfavorável, você vai ter que contestar o laudo.
Então, por estratégia, e aí, quando você contesta o laudo aqui, ó, na impugnação, o seu parecer técnico, esse camarada aqui, ele meio que perde o sentido. E às vezes você fala algumas coisas aqui que você não utiliza aqui. Por quê? Porque você só trabalhou de forma reativa. Você só correu atrás da informação que o perito deu. Então, por estratégia, o que eu faço? Eu apresento o meu parecer técnico aqui, ó, antes do laudo do perito, já propondo uma interpretação da norma, já propondo as evidências necessárias para que o resultado da perícia, seja favorável ao meu cliente, independente do que fala o perito. Então eu estudo o caso, proponho estratégias e interpretações, tanto dos aspectos técnicos quanto dos aspectos legais, tá? Isso que toma um assunto e já proponho isso antes. É aquela tal coisa. Se você entende que algo, por exemplo, não é caracterizado, por que você não falou antes? Por que você esperou o perito falar que era que caracterizava a insalubridade para você dizer que não? Se você entende que não, fala antes. Isso aqui gera muito resultado. Sabe por quê? Porque o parecer técnico colocado antes, conclusivo, já com algumas conclusões, já com uma interpretação, já com evidências, aí sim ele consegue ser utilizado como base para você montar a sua impugnação. Por quê? Você já propôs antes as teses que você entendeu ser aplicáveis àquele caso. E aí você utiliza essas teses que você propôs antes para contestar o laudo do perito que está aqui no meio. Então você não trabalha de uma forma reativa. Quando você deixa para fazer tudo depois, você perde uma oportunidade do parecer técnico. Porque se você vai contestar o que o laudo do perito disse que você não concorda, para que você vai emitir um parecer técnico? Você já vai ter que fazer uma contestação. É um documento separado, são documentos à parte. Então, isso aqui meio que perde o sentido. Por isso que eu sempre apresento antes. Por quê? Eu já demonstro os equívocos que o perito, porventura, cometeu na avaliação que ele fez. Eu já demonstro antes, por exemplo, as fichas de informação de segurança do produto utilizado pelo reclamante. Um exemplo disso, tá? Uma caracterização feita em função de álcalis cáusticos, porque o reclamante utilizava cimento. No meu parecer técnico, eu já faço uma explicação técnica sobre isso, que não caracteriza insalubridade, não há previsão legal. O cimento não se caracteriza como um álcali cáustico. Eu já faço essa definição técnica antes no meu parecer. Quando chega na hora de contestar o laudo do perito, eu utilizo essa informação base que eu coloquei no meu parecer para questionar o laudo do perito. Um exemplo, queira o senhor perito esclarecer o porquê considera o cimento como um álcali cáustico, visto que, conforme disponibilizada a FISPIC no parecer técnico entregue no caso, o mesmo não contém nenhum tipo de agente considerado, nenhum tipo de agente químico, né? Algum elemento químico considerado um metal alcalino. Contém apenas metais alcalinos terrosos, que é onde se caracteriza o álcali cáustico em função do metal alcalino. Então, vocês entenderam? Vocês entenderam? Então fica como base técnica para você fazer a contestação. Só que se você entregar isso daqui depois, você só falou aquilo porque o laudo do perito foi desfavorável. Se o laudo do perito fosse favorável, você não ia falar nada. E é verdade. Então, se eu entregar o parecer técnico depois, não faz tanto sentido assim. Meio que você perde uma oportunidade de propor algo, né? Um outro exemplo. Até surgiu hoje a discussão, ainda não consegui nem analisar. No nosso grupo dos experts aqui, nosso grupo do WhatsApp. O perito fez uma caracterização pelo anexo 3, agentes químicos,
do uso de óleo sintético. Óleo sintético não tem previsão legal para caracterizar a insalubridade. Então, se eu falo isso já no parecer técnico, na impugnação do laudo, eu abordo tudo isso que eu já expliquei anteriormente. Eu abordo tudo isso que eu já coloquei anteriormente. E o perito tem o dever de esclarecer o ponto controverso. Então, fica mais robusta. A contestação ao laudo do pericial fica muito mais robusta. Fica muito mais forte. Chama muito mais a atenção do juiz. Porque se tem uma contestação já formalizada e você não apresentou o parecer técnico antes, para que o juiz vai ler o parecer técnico se já existe uma contestação confrontando diretamente o laudo do perito? Sabe? Não casa as coisas. Se você apresenta antes, aí não. Por quê? Porque você propôs aquilo antes do perito, você atuou de forma ativa, não simplesmente reagiu a algo. Então, a sua contestação, ela deixa de ser uma lamentação. Porque, porque você só contestou porque o perito falou que era desfavorável. Não. No meu parecer técnico, no parecer técnico do meu assistente, já estava dizendo aqui que caracterizava a insalubridade. E o perito deu desfavorável ao laudo, falando que não caracterizava. Mas já no parecer técnico já dizia que caracterizava por isso e aquilo. E o porquê que o seu perito não considerou isso tudo? Vocês entendem como fica muito mais forte? Fica muito mais robusto? Faz sentido para vocês isso? Essa estratégia de atuação? Eu passei a testar isso nos casos em que eu atuei. E eu comecei a perceber que o resultado tinha uma tendência a ser melhor atuando dessa forma. Então, quando eu desenvolvi a minha metodologia de trabalho, eu passei a atuar dessa forma, de forma sistemática, né? Então, eu sempre entrego antes. E é isso que eu ensino para os meus alunos de forma detalhada no curso. Tá? O Fábio está comentando aqui. O parecer entregue antes, nesse caso, dará base à impugnação. Exatamente, Fábio, exatamente. Você entrega antes para basear a impugnação, se necessário. Se não for necessário, se o laudo do perito disser que há caracterização da insalubridade, assim como o seu parecer técnico, está tudo bem. Só que você falou antes dele, não deixou para falar depois. É o que eu sempre digo, né? Sim, muito significativo. Show de bola, acho que é Rosenir, né? Desculpa se eu falei errado, se é Rose ou se é Rosenir, não sei. Mas é muito significativo isso. Então, você deixa de atuar de forma reativa e passa a atuar de forma ativa. Você passa a ter base e isso faz, além de tudo, faz com que o seu cliente enxergue ainda mais valor no seu trabalho. Rosenir, show de bola, Rosenir, obrigado. Faz com que o cliente enxergue muito mais valor no seu trabalho, muito mais autoridade. Você não ficou simplesmente esperando o perito para falar algo. Você colocou antes. Você está propondo o jogo. Você não está ali só esperando para ver, será que vai ser favorável, será que vai ser desfavorável? Você deixa de depender do perito. Você propõe algo diferente. Porque quem julga, quem tem razão, não é o perito, é o juiz. Se você só faz algo reativo ao perito, a sua chance de convencer o juiz de que o seu argumento é válido, acaba sendo muito menor. Se você propõe antes, se você questiona antes, a chance de você chamar a atenção acaba sendo muito maior. O Zé Roberto está comentando aqui, o parecer pode até influenciar na decisão do perito. Exatamente, Zé Roberto, exatamente. Isso aconteceu com a Patrícia, que é nossa aluna, o Zé Roberto também é nosso aluno. A Patrícia aconteceu isso. Ela apresentou o parecer técnico dela antes do laudo da perita. O parecer técnico dela caracterizava a insalubridade. Ela estava atuando em favor do reclamante e ela expôs as evidências de por que caracterizava. O laudo pericial da perita diz que não caracterizava. Aí o que ela fez? Utilizou o parecer técnico como base para elaborar a contestação. Quando ela fez isso, ela deu força para a contestação dela. Fez com que a perita analisasse a contestação e, neste caso específico, a perita mudou a conclusão do laudo pericial para caracterizar a insalubridade. Por quê? Porque ela mostrou evidências, e ela mostrou as evidências antes, é aquilo. Se você já sabe que caracteriza ou que não caracteriza, depende do lado que você está atuando,
Por que você não falou antes? Por que você esperou o perito falar o contrário para você abrir a boca para falar? Faz sentido? Então, você propõe sempre antes. Tá bom, galera? Então, finalizamos aqui hoje a análise do NCPC de hoje, tá? Paramos no parágrafo 1º do artigo 477. Amanhã a gente continua no 477, que a gente vai falar sobre a contestação, bastante sobre a questão da contestação. Tá? Então, muito importante, galera, atuar de forma ativa, propondo, não simplesmente ficar esperando o perito. É como eu falei, o trabalho do assistente técnico não é para o perito. O trabalho do assistente técnico é para o juiz também. Assim como o perito trabalha para o juiz, o assistente técnico trabalha para o juiz, em favor da parte que ele está representando. Mas ele trabalha para o juiz. Por quê? Porque o juiz vai utilizar aquela informação como base para julgar o caso. Por isso que o assistente técnico não tem que ficar esperando o perito. E é por isso que o perito não gosta quando o assistente técnico questiona muito. Porque ele sabe que ele vai ter trabalho. Não vai ser simplesmente um laudo dele e o juiz vai analisar o laudo dele e pronto, acabou. Se o juiz tiver argumentos de outra parte que contrapõem o laudo do perito, o perito tem que mostrar com evidências que aquelas informações que ele colocou são válidas. E se for diferente do parecer técnico do assistente, essas evidências têm que ser mais relevantes do que a que estão no parecer técnico. Muita gente acha que o trabalho do assistente técnico é em função do laudo do trabalho do perito. Não, não. Na verdade, o assistente técnico ele se utiliza do trabalho do perito para propor a prova pericial e ele avalia o trabalho do perito na condução, né, da elaboração da prova pericial. Porque se o perito elabora a prova pericial errado, cabe ao assistente técnico informar o juiz. Ele não é o profissional técnico que está acompanhando a perícia? Como é que o advogado, se estiver acompanhando a perícia, vai dizer para o juiz que a avaliação de ruído foi errada? O advogado não consegue avaliar isso, porque ele não tem conhecimento da NHO 01 da Fundacentro. Entenderam? Então, daí surge a importância do assistente técnico dentro do caso. Principalmente depois da reforma trabalhista de 2015, onde os dois passaram a ter o mesmo patamar. O assistente técnico passou a ter uma relevância gigantesca. Antes não, antes era o que o perito falava e acabou. Depois da reforma trabalhista, não. E cada vez mais está sendo levado em consideração o que o assistente técnico fala. Ok? Assistente técnico ou perito assistente. Né? Às vezes a gente utiliza... É que o Código do Processo Civil se refere como assistente técnico, para ficar bem diferenciado, né? Ele se refere como assistente técnico. Na verdade, eu gosto de chamar de perito assistente, eu, né, me apresento como um perito assistente das partes, tá? Então, cada vez mais relevante, e é por isso que existe um mercado gigantesco para a gente trabalhar. Tá bom, galera? Então, finalizamos o nosso desafio do NCPC de hoje. Tá? Hoje a gente leu o artigo 474, fala sobre a ciência da realização da perícia por parte das partes, né? 475, de quando há mais de uma questão a ser avaliada pelo perito, ter mais de um perito no caso, né? Então, perícia médica, perícia de engenharia e tal. 476, sobre o perito não apresentar o laudo no prazo definido pelo juiz, a importância do assistente técnico nisso para o advogado, porque pode ser ferramenta para o advogado contestar o laudo, a apresentação do laudo do perito fora do prazo, tá? E começamos o 477 sobre o prazo para que o perito apresente o seu laudo e a importância do assistente técnico apresentar antes. Ok, galera? Então, beijo no coração, fiquem com Deus. E vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe. Fazendo perícia com método e estratégia juntos, tá bom? Beijão, valeu!